Cozinha Doce com Cris Ferreira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cozinha Doce. Estou diretamente da Loja Doce para mais uma receita sensacional. Sabe o que nós vamos preparar hoje? Donuts, isso mesmo, para o Dia das Mães. Sabe aquelas rosquinhas dos filmes americanos, dos Simpsons? Então são elas mesmas. Vem comigo, porque a receita tá deliciosa. Então vamos dar início à nossa massa. Ela é bem simples, né, a questão do procedimento, de como fazer. Porém, nós precisamos de um tempinho para que ela cresça, porque a massa do donuts, ela é feita a partir de fermentação, né? Então, olha só, essa receita que eu vou passar para você, ela rende bastante. Então, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Já vou colocar tudo aqui no bowl. ,80 gramas de açúcar refinada, mais 5 gramas de sal, já coloquei os dois aqui. 40 gramas de manteiga. Então pode colocar tudo no bowl, tá? Um ovo inteiro. E para essa primeira etapa, nós vamos mexer, envolver, né? Depois que eu envolvi bem, eu vou colocar o fermento. O fermento é o seco que eu vou utilizar agora. Então são 15 gramas dele seco. Porém, vocês podem fazer também com fresco. Lembrando que toda receita que vai fermento seco equivale a 45 gramas, ela é 3 vezes mais do que o fresco. O que isso significa? Se eu coloquei 15 gramas do fermento seco, eu vou colocar 45 do fermento fresco, certo? Então essa conta aqui, ela serve para tudo. Se eu coloco lá 10 gramas, se a receita pede 10 gramas de fermento seco e eu tenho fresco em casa, então eu coloco 30 gramas, ok? Então aqui, ó, depois que eu envolvi bem, ele vira uma farofinha mesmo. Eu coloco a água, são em torno, em média, de 250 ml de água morna. Por que em torno? Toda massinha de pão, enfim, eu preciso de colocar aos poucos. Porque se o tempo estiver muito seco, eu vou precisar de mais um pouco. Se estiver muito úmido, chuvoso, eu vou precisar de menos. Entendeu? Então sempre vocês vão colocando aos poucos, mesmo que a receita peça a quantidade X, que é o caso aqui, 250 ml. Então aqui eu vou mexendo e depois com as mãos, né? Bem higienizadas, e aí nós temos que amassar para desenvolver o glúten. Então agora, procedimento com as mãos. Então aqui ela foi para a bancada e esse momento aqui, ele é o principal para desenvolver o glúten. Então eu preciso sovar bem a massa dessa forma aqui, em torno aí de 15 minutinhos. Então
aqui é porque eu estou fazendo na mão. Se vocês quiserem fazer na batedeira, pode também, utilizando aquela de gancho. Então aí eu deixo sovar a massa na batedeira também em torno aí de 15 minutos, mais ou menos. Por quê? Tá vendo aqui, ó, ela não está lisa, né? Então eu preciso que ela fique bem lisinha. Então aqui eu tenho que sovar bastante. Como na TV é tudo muito rápido, então eu já tenho ela ali prontinha que eu vou mostrar para vocês. Depois de sovar ela bastante, eu coloco no bowl e deixo crescer por 30 minutos, ou até dobrar de volume, tá? Então olha só. Depois que eu fiz todo aquele procedimento que vocês viram, deixei, amassei bastante até ela ficar bem lisinha, eu coloquei aqui no bowl e aí, olha só, ela dobra de volume, então ela fica bem grande. Então aquela quantidade, vocês vão perceber que, enfim, ela ficou bem maior do que estava, né? A dica é o seguinte, aqui, para vocês não ficarem agora manipulando demais, o ideal é pegar uma quantidade ou a quantidade inteira, olha só, já colocar aqui na bancada, fazer isso aqui, ó, uma leve abertura. E a espessura, ela é muito importante. A espessura que vocês vão abrir é de aproximadamente um dedo. Então aqui, ó, é um dedo mesmo, tá? Porque se eu faço muito fininha, ela não vai crescer, né? Ficar gordinha, bonitinha. Se eu faço ela muito fina, ela vai ficar numa espessura que não vai ficar bonito. Aqui já está a espessura que eu preciso. Agora eu tenho um cortador aqui, né? Enfim, esse aqui é um conjunto que vem com vários tamanhos. Então eu peguei o maior dele, então é só fazer esse movimento. E se vocês tiverem o conjunto, tem o menorzinho que fica aqui, né? Mas também pode ser o bico de confeitar, essa parte de baixo aqui, ó. E aí eu venho e faço um furinho aqui no meio. Tiro. E aqui eu já tenho uma, olha só, tenho uma pronta. Então nós vamos fazer com ele todo, tá? Olha só, a dica para saber se o óleo está quente, está no ponto de colocar ou não, é só fazer uma bolinha com a própria massa e colocar aqui. A hora que ela começar a dourar, que é o caso dessa daqui, então já está no momento de colocarmos os donuts. A questão é o seguinte, a panela aqui, ela não é muito grande, então eu vou colocar no máximo três rosquinhas por vez. Porque se eu coloco mais do que isso, ela vai esfriar. Então o óleo, né, ele esfria e aí não fica legal, aí ele vai ficar encharcado, tá? Então aqui ele vai ficar mais ou menos 40 segundos a 1 minutinho de cada lado. Então assim que ele dourar de um lado, eu viro para finalizar. É bem rápido. Já estão todos fritos, né? Então nós vamos aguardar ele esfriar por completo, porque nós vamos ainda fazer a cobertura, então não pode estar quente, tá? Só que enquanto ele esfria aqui, tem um intervalinho comercial e voltamos já já. Olha só, então agora nós vamos fazer a cobertura. Aqui eu derreti cobertura chocolate, né? Branca, porque eu vou colorir. Então aqui eu vou utilizar o corante para chocolate. Ele é um pouquinho diferente, ele é à base de cacau, de gordura, então eu não posso jamais colocar outro tipo de corante que não seja para chocolate, porque senão vai estragar. Então aqui eu coloquei uma quantidade, e aí é só mexer. A cor, gente, o tom vai ser de acordo com o que vocês querem, né? Se querem um pouquinho mais claro, coloca menos e por aí vai. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais ainda.
que eu quero um pouquinho mais escuro. Estou utilizando o rosa, tá? Rosa cereja. Então, aqui ele já está no tom que eu quero. Então, agora, olha só. Plástico filme, né? Eu sempre utilizo porque fica mais fácil, ainda mais porque tem chocolate. Então, as rebarbas depois nós podemos tirar caso caia. Então, aqui eu vou simplesmente mergulhar ele, não totalmente, só na parte de cima. Olha só. Venho, coloco aqui em cima e deixo ele secar. Então, vamos fazer em vários. Olha só, então aqui ele ainda está molhado, né? Ele ainda não secou. Então aí eu posso decorar da forma que eu quiser. Então eu separei aqui ainda molhado, né? Vocês coloquem para ele poder grudar. Eu separei umas flores também. Tem aqui algumas miçangas, bolinhas, né? Tudo comestíveis. Então aí eu vou já coloco aqui, ó. Então agora que vocês decoraram da forma que vocês preferirem, vocês têm que deixar ele secar completamente. Porém, se eu quisesse, aí vai uma dica, se eu quisesse rechear, ele teria que ter feito antes. Então eu poderia cortar, rechear com algum creme mais consistente, né? Tipo um brigadeiro, fecho como se fosse um sanduichinho mesmo. Fecho e aí sim eu venho e faço esse procedimento que eu fiz, né? Mergulho a parte de cima e coloco ali os confeitos que eu desejar, tá? Então agora eu vou pegar ali sequinho e já mostro pra vocês. Olha só, tem eles aqui já sequinhos. Inclusive, eu coloquei um brilho, né? É uma opção também. Coloquei o brilho em cima. Enfim, depois que eu passei, né, o chocolate, eu vim e borrifei o brilhinho. Gente, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, né? As mamães vão amar, eu tenho certeza, e dá pra fazer, né? Vocês viram que é bem fácil. Aproveitem, se inscrevam no nosso canal, tá? E também tem lá o meu Instagram. Aguardo vocês. Um super beijo, até o próximo sábado. Cozinha Doce com Cris Ferreira.